No programa de hoje, vamos conversar com a dona Irã Guerra, que já diz aí aos quatro cantos de Arapiraca que realmente é candidato, pelo menos pretende ser, porque por enquanto não tem essa de candidato, estamos na base do pré. A dona Irã, bom dia. Bom dia, Rocha, bom dia, Oswaldo, bom dia, meu querido Paulo Marcelo. Primeiro, o grande prazer de estar no programa de vocês, tenho acompanhado atentamente esse leque de comunicação que o Grupo Novo Nordeste tem criado para oferecer ao povo de Arapiraca tudo que está acontecendo no aspecto positivo e também nos questionamentos que se fazem necessários para que nós podemos melhorar aí o município. Então está de parabéns esse show de informação que eu fico acompanhando, você, o Ailton na rua, enfim, todo mundo aí mexendo e trazendo boas novas para o município de Arapiraca. Bom, vamos falar de política, evidentemente, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O assunto em pauta é esse. O que te leva a acreditar que você está preparado para administrar Arapiraca, uma vez que você já se lançou como pré-candidato? Olha bem, o que nós colocamos no processo, e nós iniciamos esse processo, é porque nós entendemos, até porque eu gosto sempre de colocar isso para que as pessoas tirem qualquer dúvida com relação ao que nós estamos pleiteando e querendo para o município de Arapiraca. Primeiro ponto, todos são sabedores que eu já votei, já fui secretário da prefeita Célia Rocha. Isso é de domínio público na sua primeira gestão. Entendendo que ela era o melhor na oportunidade e assim trabalhei e fiz o máximo que eu pude para que isso acontecesse e virasse a página da história há 20 anos atrás, jogando um novo grupo que desse uma nova energia e uma perspectiva real Arapiraca de um bom desenvolvimento. E assim foi feito. Durante esse período se sucedeu com o prefeito Luciano Barbosa. Na primeira eleição eu fui oposição ao prefeito, uma vez que eu apoiei o deputado Rogério. No final, o deputado Rogério não foi candidato, eu fui obrigado a colocar uma candidatura minha com meu pai como vice para buscar espaço, para ver se nós conseguíamos outra candidatura, uma vez que na oportunidade nós não tínhamos nem cacife político, nem financeiro, nenhum que desse condições de disputar uma eleição. Quando entendi que realmente não conseguia substituir o nosso nome, retirei, porque eu não tinha a mínima condição naquela oportunidade de realmente disputar a eleição. E depois tive aquela passagem nossa pela Câmara de Vereadores, onde naquele momento foi o período que foi mais forte na Câmara, onde conseguimos tentar instalar CPIs importantes, como a do PET e todas as outras, contra inclusive a atual prefeita Célia Rocha. Eu tive uma postura na Câmara de total independência, onde foi o período mais forte daquela casa, segundo os parlamentares que até hoje convivem comigo. E depois passei aqueles meses na Assembleia, que eu fiquei como primeiro suplente, e passei aqueles meses, quando eu tive uma grande decepção política, porque eu me preparei para a Casa Tavares Baixo, me preparei dentro do regimento interno da casa, e ao chegar lá, deparei com a casa ausente dos debates que o parlamento necessita, totalmente alheio ao sentimento popular, e com um grupo que realmente, no meu entender, não construía nada para o município, com raríssimas exceções. Então, ao sair daquela casa, eu saí da vida pública, me dediquei à minha vida privada, e graças a Deus obtivemos sucesso, graças ao trabalho e dedicação. E viemos para Arapiraca e para o Brasil, trabalho hoje para fundos americanos, fundo canadense, fundo português, prospectando áreas e uma série de coisas. Enfim, a coisa andou. Na última eleição, nós tivemos a prefeita Célia Rocha, que abandonou o cargo de deputada federal para vir ser candidata a prefeito. Eu, particularmente, já era o contrário, porque, no meu entendimento, o município do Porto de Arapiraca não pode e não deve deixar de ter um representante da Câmara Federal. Mesmo assim, por já ter administrado 2 vezes o município de Arapiraca, no meu entendimento, ela tinha todas e amplas condições para fazer um maravilhoso governo, porque já tinha todo o entendimento da máquina, todo o conhecimento, já sabia onde errou, já sabia onde acertou. Em suma, no meu entendimento, podia acrescentar ao município. E também votamos com a prefeita Célia Rocha. Para minha triste perspectiva e insatisfação de um governo que não atende. Se eu pegar os números da educação, que eu tenho alguns números aqui e passar, infelizmente o tempo é pequeno, da saúde, da assistência social, que eu vou debater cada número desse durante o processo eleitoral, a situação atual da prefeitura é de um descaso total administrativo. Se você percorrer as ruas de Arapiraca, que eu tenho feito isso, eu tenho feito pesquisas quantitativas, qualitativas, que eu gosto de trabalhar muito com números reais,
E é impressionante a insatisfação da população com relação à gestão da atual prefeita, porque realmente não disse para que veio. Me diga uma grande obra da prefeita Célia Rocha. Nós estamos há 1 ano do término do seu mandato praticamente. Não temos uma grande obra. O município passou pela gestão de uma forma que ninguém sentiu, a não ser o abandono da cidade. Isso como empresário, como filho de Arapiraca, que gosto de Arapiraca, me fez, depois de bater na porta de vários empresários, de professores, de médicos, tentando construir um outro nome para Arapiraca, notar que as pessoas estão muito descrentes ou com medo. Essa é a palavra, medo de disputar uma prefeitura por conta de que acha que tem um grupo político aí que vai se perpetuar no poder, e é uma dinastia, e é um poder que tem que ficar entre eles, e todo mundo tem medo. Eu, como não devo nada, pago meus impostos em dias, tenho meus funcionários todos pagos, então eu estou puxando esse processo de construir um grupo que tem um novo modelo de gestão. Obviamente, tem outros nomes até mais fortes do que o nosso. Eu vejo no deputado Rogério Teófilo um candidato natural pela votação que obteve do último pleito. Eu vejo o empresário Ricardo Barreto como um candidato natural porque também disputou. Eu vejo Aurélia Fernandes como um grande nome diante do desempenho que tem feito frente à Câmara Municipal de Vereadores. E eu estou buscando médicos, professores, sindicalistas, enfim, o que eu estou fazendo hoje é acordando a sociedade para a necessidade de nós alternarmos o poder. São 20 anos de 2 pessoas conduzindo Arapiraca, entra um, sai outro, entra um, sai outro, entra um, sai outro. 20 anos. Quer ir para 24. Você imagine se ela que postula uma reeleição está no governo desastroso, para nos altos termos que nós vamos discutir mais na frente, com dados, com números. Imagine ela reeleita, os seus últimos 4 anos, que não pode ser candidato praticamente a nada, o que nós teremos no município de Arapiraca. Agora, dona André, me permita, você, no seu preâmbulo, você citou algumas situações, dentre elas a questão da prefeita Célia Rocha, que foi eleita não só por Arapiraca, mas para uma região como deputada federal. Abandonou esse projeto e retornou para salvar um outro projeto. A verdade é essa, porque eu imagino que se não fosse o nome da prefeita Célia Rocha naquela oportunidade, dificilmente esse grupo político se manteria no poder no município de Arapiraca. Então a prefeita abandonou um projeto anterior de representar uma região e vir salvar um outro projeto. Arapiraca passou anos e anos na tentativa de eleger um vice-governador. Elegeu, não só para Arapiraca, mas para o estado todo. Mas aí, de repente, hoje o vice-governador, ele é muito mais, ou se dedica muito mais apenas a uma pasta do governo, do que mesmo a um estado inteiro e principalmente uma região. Como é que você, então, classificaria isso? No caso, a perda de representatividade em Brasília, com a desistência do projeto por parte da prefeita Célia Rocha, e essa tentativa de eleger um vice-governador, e a partir do momento que eleito foi, aceita assumir uma secretaria. Olha, eu sou daqueles que não trabalho para o quanto pior melhor. Até porque eu entendo que isso não constrói. Nós temos exemplo na literatura política, exemplo de Palmeira dos Índios, onde fica um grupo torcendo que o outro se dê mal para retornar, e isso acaba com o município. Eu não quero isso. Eu tenho colocado de todo jeito, se eu não construir uma candidatura que tenha nome, que seja melhor do que a Célia, que fique a Célia. Porque eu não estou aqui tentando derrotar Célia e Luciano. Não é isso que eu quero. Eu quero que nós tenhamos candidatos que venham acrescentar e mudar o atual modelo de gestão do município de Arapiraca. Contra o Luciano, também votei no Luciano para vice-governador, porque passei 20 anos batendo aqui nas rádios e brigando para Arapiraca ter sua representação no Palácio, uma vez que nós temos uma representação socioeconômica e política que nos obriga a participar. E eu dou um exemplo, Rocha. O município de Itabaiana, que representa o mesmo para Sergipe, que representa Arapiraca para Alagoas, nós temos lá 5 deputados estadual, 3 federal e um senador. E Arapiraca hoje, nós estamos resumidos ao vice-governador e com muito trabalho. É por isso que eu disse no programa do Nelson Filho, que eu pedi a sua renúncia como vice-governador. Mas não é porque eu quero que Arapiraca perca, não. É porque, no meu entendimento,
o ex-prefeito Luciano Barbosa foi eleito para ser vice-governador do estado e servir de solução dos problemas de Arapiraca e da região junto ao governo do estado. Na medida que ele vai por composição política, assumiu a pasta de uma secretaria complicada, com 20 anos de problema, que a solução dela se dará também em 3 ou 4 governos. A assumir isso, abandona o posto de vice-governador, consequentemente Arapiraca fica também abandonada com relação aos seus anseios. E é isso que eu não quero, que eu estou trabalhando. Primeiro ponto que eu quero deixar claro: eu, graças a Deus e ao meu trabalho, eu hoje não preciso ser prefeito de Arapiraca, a não ser por uma coisa: um prazer de deixar meu nome na história como uma grande gestão, só um prazer, ou colocar outro grupo que mude e que vira a página, porque hoje, digo com toda sinceridade, me atrapalha mais do que soma enquanto empreendedor. Porque me tira. Agora, tem hora que a gente tem que abdicar, já que Deus foi tão bom comigo, já nos colocou numa situação tão favorável em algumas coisas, que a gente tem que pensar um pouco na cidade onde a gente vive, porque eu tenho meu negócio aqui. Agora, no mês de outubro mesmo, eu estou inaugurando o centro médico maravilhoso para melhorar a saúde, com clínicas de fora de Caruaru, de uma série de cidades. Nós estamos entregando para que inicie a obra agora no dia 23 de outubro. Estou entregando mais uma loja da Mercato, estamos entregando também outra loja que nós adquirimos, estamos reformando dentro do shopping. E você está se referindo ao shopping, né? Centro médico no shopping. No shopping, mas para a população. Certo. Isso é um empreendimento, fora a nossa pequena participação que nós temos lá. Isso é impedimento pessoal nosso dentro do shopping. Nós temos vários. Temos uma academia, que é das melhores academias do estado, onde investimos quase 3 milhões de reais para oferecer a Arapiraca qualidade nesse setor. Nós temos agora, eu estou indo agora, Rocha e Oswaldo, no dia 14, para uma reunião em São Paulo, que já está agendada com o vice-presidente mundial do Carrefour, Dr. Stephanie, que eu venho há 2 anos trabalhando para trazer a rede Carrefour para o estado de Alagoas, e uma loja para Arapiraca e outra loja para Maceió, e num trabalho árduo para trazer para cá. Mas a gente precisa criar condições para o município absorver. E vou dar um exemplo claro. Eu, quando trouxe o Dr. Stephanie da última vez para uma audiência com o governador do estado e com o prefeito Rui Palmeira, para que eles falassem da questão das licenças ambientais e das licenças normais de andamento do empreendimento dessa magnitude, eu fiquei envergonhado de trazer a Arapiraca. Porque eu separo muito bem a questão política da questão empresarial. O que for de importante para Arapiraca, que eu tenho que conversar com Célia, com Luciano, seja com quem for, eu tenho que conversar. Acabou esse negócio de política mesquinha. Claro. Nós vamos discutir e debater ideias, vamos debater programas, vamos debater melhorias. Sabe por que eu não trouxe, Oswaldo? Porque eu fiquei com vergonha. Como é que eu ia trazer um vice-presidente mundial da 2ª maior rede de supermercado do mundo para despachar dentro de uma prefeitura que é cercada de arame farpado e no barro? Desde quando foi feita? É falta de dinheiro? Não. É falta de prioridade. É falta de visão administrativa. Onde você tem ao lado o maior empreendimento de Arapiraca. Responsabilidade, né? Também. Certo? Onde você tem ao lado o maior empreendimento de Arapiraca, o maior gerador de emprego, um shopping daquele que orgulha todo mundo que vem hoje do Nordeste, ou de seja de qualquer parte aí, do Sul, Sudeste, ver o município de Arapiraca com um shopping daquele tamanho. Então, quer dizer, são coisas que não é aceitável mais. Se você pegar... Mas você não trouxe o homem por conta da cerca? Olha, como é que eu ia trazer para jogar o homem e mostrar que Arapiraca cabia o empreendimento dessa magnitude para jogar ele dentro de um curral de boi? Eu preferi o quê? Provar com números, através da loja que ele já tem do Atacadão aqui, que é do mesmo grupo, através do tamanho de um shopping que nós temos, através dos números do comércio, através do número econômico, que o município era viável. Porque dá vergonha, gente, dá vergonha você ver um centro administrativo nas condições de abandono que se encontra o nosso. Então isso tira da gente. Então o que tira, para que eu vou mostrar? Pelo contrário, eu consegui convencer, acredito, porque no dia 14, acredito, nós vamos bater o martelo com relação a isso. De outra forma, como eu tenho conseguido trazer outros empreendimentos para Arapiraca. Porque tem coisas que, se não soma, para que você mostrar? Para envergonhar o município? Não tem sentido que eu faça isso. E eu tenho trabalhado incansavelmente por Arapiraca. Eu tenho, agora para o próximo ano, mais 2 projetos com geração de quase 2.000 empregos, dos quais o Carrefour está dentro.
que é um projeto que não só envolve o Carrefour, envolve outras grandes âncoras do país. Porque eu não misturo, eu estou fazendo esse trabalho, Rocha, eu lhe digo do fundo do coração, pelos meus pais que nasceram aqui, pelos meus filhos, pelo povo que eu gosto de Arapiraca, que o que eu estou imbuído agora é de formar um grupo que tenha condições de conversar com a sociedade e que a gente possa escolher nomes que realmente possa representar e trazer as pessoas de bem para discutir o novo modelo. Agora, Adoniran, me permita, por exemplo, eu acompanhei o segundo mandato da prefeita Célia Rocha na primeira vez que ela foi, inclusive, prefeita de Arapiraca. Teve o primeiro mandato, teve o segundo. No segundo, na reeleição, eu estava aqui em Arapiraca e conheci um pouco a política Célia Rocha. E também acompanhei todo aquele processo, que na época você era até presidente municipal do PSDB, foi superintendente da SMTT, enfim. O que me impressiona, eu já cheguei a fazer... No primeiro mandato, exatamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que me impressiona às vezes, já fiz essa pergunta à prefeita Célia Rocha e ela admitiu certa vez, essa mudança de comportamento da maneira de administrar da prefeita Célia Rocha. Nós conhecemos, e vocês podem falar melhor do que eu conheci a prefeita Célia Rocha, não prefeita de gabinete, eu conheci a prefeita Célia Rocha de ir para as ruas, de olhar no olho da população, de ouvir a população, de encarar os problemas de frente. Eu fiz essa pergunta a ela e ela reconheceu que realmente nesse primeiro mandato nela, agora no atual, principalmente no primeiro ano, que ela se equivocou nesse sentido, que ela se fechou muito num gabinete. Por que aconteceu isso? Porque essa mudança de comportamento da política Célia Rocha. Essa mudança, por exemplo, de postura da prefeita Célia na forma de administrar. Ou seja, de ir às ruas, de ouvir a população, de enfrentar os problemas de perto. Hoje em dia a gente sente que é uma prefeita muito mais trancada entre quatro paredes no gabinete. Por quê? É uma junção de coisas. Primeiro, uma palavrinha bem simples. Tudo que não se faz com amor, dificilmente o resultado é satisfatório. Segundo, quadro técnico. Ninguém governa nenhum município, por menor que seja hoje, diante das dificuldades que passa o país, que passa a dificuldade de buscar recursos e diversas outras coisas, que mudou muito a forma de gestão pública. Ninguém administra sem um quadro técnico competente. Acabou essa hora de composição política para você colocar apadrinhado ou você colocar pessoas da sua cozinha que você chora no ombro e você colocar em determinados cargos quando a pessoa não tem condições, secretários pulando de galho em galho como cabine de emprego há 20 anos, certo? Não tem um mês que eu não vá a uma feira de negócios. Ou ver o que está acontecendo, tentar buscar novos negócios, ou conversar com as pessoas. Eu só vi uma vez, durante esses últimos 5 anos, um secretário municipal em uma feira. Como é que você quer atrair negócios para Arapiraca, se você não vai na fonte onde os negócios acontecem? Você tem que ir lá discutir. Arapiraca é um município privilegiado. Nós temos a situação geográfica que poucas cidades no Brasil têm, onde todo empresariado do Sul está querendo vir para o Nordeste com sua base, onde a mão de obra é mais barata, onde é mais fácil você instalar, onde você tem o escoamento de produto com facilidade e diversas outras coisas. Então, é uma junção de falta de amor, ou melhor, tesão de administrar. Outra coisa, o secretariado com raríssimas exceções, que nem todo mundo é ruim, é óbvio, raríssimas exceções, certo? Infelizmente, ultrapassado para a gestão pública. Agora, como é que imaginemos você prefeito de Arapiraca, e você falou numa coisa que eu e Rocha, a gente já bateu muito nessa tecla aqui, que a gente concorda, mas como é que você, por exemplo, prefeito de Arapiraca, você vai conseguir formar uma equipe de trabalho extremamente técnica? E os acordos lá atrás para lançamento, inclusive, de uma candidatura? Porque a gente sabe que eleito for, você vai ter que fazer justamente, ou seja, o que foi combinado lá atrás. Partido A exige isso, partido B exige aquilo. Como você conseguir formar uma equipe meramente técnica em outras e não palavras, política? Ou em resumo, como você vai ser diferente? Porque todas as outras administrações têm sido assim. Exato. Muito fácil, até porque já aconteceu em diversos cantos do Brasil e há condições disso. E onde aconteceu, a coisa funciona. Nós temos que mudar
quando eu me disponho a vir participar de um processo que eu tinha certeza que eu jamais vinha para a vida pública, até porque, certo, eu estou com 12 anos afastado, pegar as últimas 3 eleições aqui, ninguém me viu na rua, ninguém me viu caminhando em nada, eu dedicando aos meus negócios. Eu sempre tinha colocado que eu jamais votaria a discutir qualquer cargo público para a gente. Política para a cidade, sim, sempre discutir e vou continuar discutindo. Por que eu estou tão indignado? Porque o Brasil como um todo precisa mudar. Tá, o Brasil como um todo precisa acordar. Um país que tem a fortaleza, os recursos, a dimensão, o clima, tudo, para que nós sejamos um grande país, estamos aí mergulhados numa das maiores crises da nossa história. Mas isso vem por conta também dos municípios. Um exemplo claro, Luciano e Célia se agarraram com Dilma, sabendo que Dilma não era o melhor para o Brasil no momento, porque era conveniente para seu Renan Calheiros e outras coisas. Não pensaram no Brasil, pensaram nas conveniências pessoais. E é isso que nós temos que acabar. Todas as pessoas que eu estou conversando e abrindo meu diálogo, certo? Eu estou sendo muito claro. Vou dar um exemplo bem rasteirozinho. A minha ida para o PR, por que se deu? A minha ida para o PR se deu porque eu tinha que procurar um partido onde eles aqui, Arapiraca, agregado a outros, que dominam 80% dos partidos do Estado, não tivesse interferência e eu tivesse segurança que não ia caçar a minha candidatura, porque eles sabem que não pode ter um candidato que fale a verdade na oposição, um candidato que tenha condições de colocar uma campanha na rua para mostrar os erros, porque dificulta demais a vida deles. Então o que é que acontece? Eu disse logo ao deputado Maurício Quintela: deputado, eu estou indo para o seu partido, mas você jamais será o meu candidato a deputado federal. Estou dizendo aqui no ar. Por quê? Porque eu só apoio o deputado federal de Arapiraca. O meu projeto qual é? Quando nós lançarmos esse grupo que nós estamos conversando com o Rogério, com o Ricardo, com o Aurélio, com tantas outras pessoas, com o médico, que eu estou me reunindo, com um monte de gente, nós temos com a Leonardo, nós estamos conversando, com o Nonô, com muita gente aí. Eu estou deixando claro. Se o candidato for o Rogério, ele faça as composições da forma dele. Se for o Ricardo, da forma dele. Se for a Aurélia, da forma dele, qualquer um. Eu tenho a minha forma de fazer composição. Fui claro com o Maurício: você não será meu deputado de Arapiraca. E no dia que eu lançar a minha candidatura, se assim for escolhido pelo grupo, no mesmo dia eu lanço o nome de quem vai ser o meu deputado federal de Arapiraca e 2 estaduais de Arapiraca. O povo vai saber quem eu vou apoiar no dia que eu lançar a minha campanha de prefeito, se assim for escolhido pelo grupo. Se não for, os outros façam a composição da forma que entenderem. Mas você deixa de apoiar o grupo? O quê? Se não for o seu nome escolhido? De maneira nenhuma. Pelo contrário, eu tenho trabalhado mais o nome do Rogério, o nome do Ricardo, o nome da Aurélia, do que o próprio meu. Porque eu entendo que eu só vou se nós não tivermos um nome à altura, com condições, tanto com estrutura de campanha, como nome favorável nas urnas, que a gente possa ganhar a eleição. Que o meu projeto não é ganhar a prefeitura. Meu projeto é virar a página da história de Arapiraca. O que de bom ou de ruim Célia e Luciano fez, vamos bater palma e questionar o que não foi feito. E vamos dar oportunidade para que outro grupo assuma. São 20 anos as mesmas pessoas. Mas como você formaria sua equipe meramente técnica? Desse jeito que eu estou colocando, por exemplo, eu estou montando a partir do próximo ano uma agenda de visita a clube de serviço, a sindicatos, a médicos, enfim, a sociedade, a faculdades, enfim, a tudo. Vamos, caso específico, para dar um exemplo, Secretaria de Saúde do município de Arapiraca. Qual será o meu compromisso com a classe e com a secretaria? Eleito for, vou dizer isso em reunião com os médicos, eles indicarão 3 nomes, onde eu vou pedir, primeira condição, a técnica, e segundo, o trato político que é preciso no serviço público, para você poder atender bem as pessoas. Se esses 3 nomes não atenderem o lado técnico, eu vou dar a oportunidade de apresentar mais 3 nomes. E se nenhum dos 3 também atender, eu vou buscar um técnico que eu entenda que vai dar respaldo à saúde de Arapiraca, que está aí aos fracassos, cambaleando. Você está se referindo a um futuro secretário de saúde? De saúde, estou dando um exemplo. Então, minhas composições têm sido feitas, minhas conversas com todos os partidos, têm sido feitas desse estágio. Porque, olha, Rocha, nós temos hoje coisas maravilhosas, nós temos mecanismo de controle por parte da CGU, por parte do Ministério Público,
por parte da Controladoria da União, certo? E de tantos os outros órgãos, por parte da população, de controle da gestão do município. Se você for a fundo nessa gestão que está acontecendo aí, ela não terminava. Se for a fundo, ela não terminava. Então, eu não vou, de maneira nenhuma, ir para uma gestão para acabar tudo que eu construí na minha vida. Eu hoje trabalhei muito para chegar onde eu cheguei, e eu só vou para a prefeitura, no final, graças a Deus acabou a reeleição, porque era uma coisa horrível, isso só fazia com que as pessoas ficassem os primeiros 4, 5 anos negociando o segundo, fazendo composição para não machucar ninguém, para ser reeleito. Acabou, graças a Deus, que prefeitura não é emprego para ninguém. Então, o primeiro ponto é esse. Então, eu só vou para a prefeitura se as minhas negociações não é negociata, vamos deixar bem claro os dois termos. As minhas negociações foram no aspecto que as pessoas que estejam ao meu lado venham com o propósito de melhorar a Arapiraca. Obviamente, os seus aliados serão ouvidos, os seus aliados serão consultados, isso é natural. Agora, eu não vou para a prefeitura para o final de 5 anos, 4 anos, eu estar com meus bens disponíveis, eu estar sem poder andar na rua, eu estar com meus filhos de cabeça baixa, ou eu perder 5 anos da minha vida e ficar marcado na história como uma pessoa que subtraiu e não somou para o município de Arapiraca. Eu gostaria que você atentasse para o seguinte: conversando com vários empresários, inclusive não tem militância política e sequer estão filiados a partidos, eles desenharam um perfil e revelaram que desejam um candidato que não esteja com o passado político comprometido com atos de corrupção, tenha experiência administrativa comprovada, possua uma plataforma de governo fundamentado em programas que possam ser concretizados e não em falsas promessas eleitorais. E mais algumas coisinhas. Você se sente um cara para atingir, por exemplo, esse perfil? Eu vou mais além, eu vou dizer isso aqui, e não quem esteja ouvindo, até porque toda vez que eu dou entrevista, tem um determinado jornalista aí que fica pensando uma palavra nossa. Pode falar o nome dele. E depois disturba, vai dar a matéria todinha e coloca diferente. Eu vou colocar isso, mas não é por falta de humildade, não. Tudo isso que está colocado nessas primeiras linhas mencionadas por você, eu me encaixo nela e vou dizer por quê. Porque tudo que eu falo hoje, eu digo e mostro por quê. Eu passei pelo serviço público como diretor 2 vezes do Detran, que quem viveu e vivenciou, peguei o Detran na rua Santa Rita, numa casa caída, acabada, coloquei na Avenida do Futuro, dotei o órgão, informatizei, fiz uma das melhores gestões da 5ª Seretran que aconteceu no município de Arapiraca, que fui diretor por 2 vezes, não tem um processo, não tem um questionamento de Ministério Público. Eu fui da SMTT, instituí no momento de muita dificuldade, saí do zero, fiz uma grande gestão, de bato no peito, porque eu tenho orgulho de dizer o que eu faço e o que faço bem, e quando eu erro, eu peço perdão. Fiz uma grande gestão frente à SMTT do município de Arapiraca. Fui vereador, foi o momento que foi mais atuante a Câmara, onde se debateu mais, onde tentamos abrir CPI, certo? Onde brigamos o máximo, sem ficar com aquela coisa de botar projetinho que sabe que não vai para canto nenhum, só para encher de projeto que não tenha, na verdade, função nenhuma. Passei pela Assembleia Legislativa, construí para 28 prefeituras desse estado como empresário, para 28. Eu não tenho um questionamento, não é processo de Ministério Público, não. Um questionamento. Então, o meu passado na vida pública, ele mostra claramente que eu tive cuidado com o que é público e tive ação para que a coisa acontecesse. Aí eu vou para o presente. Sou responsável hoje pelo maior empreendimento e o maior sonho. Obviamente não fiz nada só. Tudo se faz com parceria, tudo se faz com sociedade, tudo se faz buscando amigos. Na época tive diversos parceiros que nos ajudaram. Pelo maior sonho da história da Arapiraca e o maior gerador de emprego e renda do município, que é o shopping. O shopping era Arapiraca Garden Shopping. Um sonho de 20 anos, eu que tinha a menor condição de fazer tecnicamente, porque foi doado a vários grupos, tanto daqui como de fora, e doado em condições 20 vezes melhor, porque as pessoas às vezes fazem determinados questionamentos e não sabem. O terreno do shopping foi o único terreno na história da Arapiraca, que teve contrapartida financeira, foi o único que teve, pelo um valor que se comprava do outro lado, que eu tenho hoje esses cálculos para provar, com o dinheiro da contrapartida de 1,5 milhão, eu comprava a mesma área do outro lado,
na oportunidade. Foi uma lei que trancou para que eu não pudesse pegar financiamento nenhum, que isso ocasionou que eu tive que sair botando sócio dentro do negócio, porque senão eu tinha participação muito maior desse empreendimento. E uma série de coisas que a lei travou, que foi muito difícil. E eu, na época, quando lancei um shopping de 17 mil de ABL, que já era um shopping grande, e entreguei um shopping de 32 mil, o dobro, 2 vezes maior do que a sociedade de Arapiraca esperava, que hoje, sem sombra de dúvida, está entre os 2 melhores shoppings de todo o interior do Nordeste. Então, é uma prova inequívoca do que nós, quando queremos, a gente busca, se junta com pessoas do bem, e a gente vai estar aí entregue esse grande empreendimento. Se juntamos com o seu Zé Alexandre, lançamos o Riviera. É o maior empreendimento imobiliário do estado de Alagoas em quantidade de metros quadrados. São 3 milhões e 500 mil metros de área incorporada, com um grande grupo de Goiás chamado Terral, que ali será mais um grande projeto, que já entregamos o primeiro agora em outubro do próximo ano. Um grande projeto imobiliário. E tantos outros que nós estamos envolvidos e que, graças a Deus, são sinônimo de sucesso. Agora, Dona Irã, voltando aqui a essa questão da política, por exemplo, caso o grupo que hoje administra politicamente Arapiraca, e que vem administrando há muitos anos, entenda que há um desgaste por parte do nome da prefeita Célia Rocha e que decidam não lançá-la à reeleição. E aí, para salvar o grupo, lança-se o nome do ex-prefeito e atual vice-governador Luciano Barbosa. E o seu nome sendo escolhido por esse grupo que se forma, você iria para o embate com o vice-governador? Primeiro, eu não acredito que o Luciano seja tão mesquinho. Primeiro ponto. Eu acho que a gente não pode chegar a um ponto desse, porque nós passamos 20 anos lutando para eleger um vice-governador. Se ele rasgar o mandato, como rasgou o de Célia, certo? Para continuar no poder, for rasgar o mandato de vice-governador, o povo de Arapiraca não poderia nem recebê-lo na porta. Porque se nós jogarmos o mandato de vice-governador fora, é um grande absurdo. E segundo, eu não tenho medo de enfrentar Luciano, eu não tenho medo de enfrentar Célia, eu não tenho medo de enfrentar ninguém, porque eu vou para a rua com a verdade, eu vou para a rua com proposta, eu vou para a rua sem acordo espúrio, eu vou debater o que essa gestão e o que tem feito no passado de errado e o que a gente pode fazer de melhor para o município, sem ser salvador da pátria. Nem venho com campanha de trem pagador, todo mundo pode se enganar. Eu venho com o quê? Com propostas bem postas, com discussão. Eu quero sentar olhando nos olhos de Luciano, se ele for o candidato, que eu não acredito. Eu acho que o Luciano é muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Certo? Ou seja, de Célia Rocha, ou seja, de qualquer outro nome que eles entendam que seja um candidato do continuismo, seja um candidato para que possa continuar vendendo o município de Arapiraca como balcão de negócio, para acontecer o que aconteceu na última eleição. A Célia apoiou 3 candidatos de fora, minha gente, para fazer composição para o Renan Calheiros e outras pessoas. Ô, Dona Irã, nós temos ouvintes. Deixa eu sintetizar só. Como é que um município como Arapiraca não lança um candidato a deputado federal apoiado pelo município? Paz, meus senhores. Bom, no programa aqui temos a participação popular. Tem um ouvinte que está ao telefone, eu acredito que quer fazer algum questionamento. Primeiro vamos saber quem está conosco. Alô, bom dia. Bom dia, é Adilson de Palmeira dos Índios, Alagoas. Adilson, você está acompanhando a nossa entrevista aqui, não é? Isso. Alguma pergunta em relação a esse papo, quer dizer, essa nossa conversa aqui? Eu estou ouvindo a Arapiraca também e ouvi, né? Foi indagada a pergunta aí o seguinte, eu gostaria que ele dissesse, porque assim, não só Arapiraca, como Palmeira dos Índios e outras regiões, se ele tiver aí como esclarecer, porque foi feita a pergunta a ele assim, qual seria a diferença do senhor para que não vá ter cabide de emprego com um acordo feito lá atrás com os outros políticos? Aí ele questionou, falou, os ideais deles é muito válido, é muito bom, são ótimos, mas assim, no meu entender, e eu acho que de outras pessoas, não ficou claro nem o objetivo assim dele responder como ele seria diferente. Até agora não entendi nada do que ele disse. O ideal dele é muito bom. Agora, em relação a ele ser diferente, é isso que eu quero saber, porque isso é bom para Palmeira dos Índios, é bom para Santana, para outras regiões aqui do Agreste. Bom, pelo que eu entendi, você quer dizer que a conversa, por enquanto, é a mesma que você está acostumado a ouvir de outros. Seria mais ou menos isso? É positivo. Ok, então vamos para a resposta. Como é o seu nome, por favor? Adilson. Adilson de Palmeira dos Índios. Olha, Adilson, o primeiro prazer e a satisfação de fazer contigo essa discussão. Olha, eu acho que você não entendeu bem. Eu fui bem claro.
a diferença será na forma de se montar as composições, que não serão de forma a trocar apoio por cargo público, não será trocar apoio por facilidade através da gestão pública. Certo? É isso que tem acabado. A diferença será por escolher tecnicamente e antes de politicamente os seus assessores. Eu acho que são tripés básico para ser bom de um bom secretariado. Qual é? Que a indicação ela pode ter acontecer, mas desde o canto ser no âmbito técnico. E que ela o senhor Edilson talvez não tenha entendido, eu entendi até a colocação dele, a dona Irã, é o seguinte: como conseguir isso na política? Olha, porque imaginemos o seguinte: partido A, B ou C apoiam a sua candidatura. O partido A, eu apoio a candidatura do Adoniran. Se o Adoniran, por exemplo, eleito for, me der 2 secretarias. E eleito for, eu quero secretaria tal outro partido. Só que o nome, normalmente, que é indicado para assumir tal secretaria, não é do gestor, é do partido. Então, como diferenciar isso? Como eu já coloquei anteriormente, eles vão me apresentar uma lista de nomes. Se dentro da lista tiver algum critério que eu entenda que não vai me colocar amanhã, porque eu estou fazendo isso para me proteger também. Para me proteger, porque eu sei hoje um mecanismo de controle. Se dentro da lista apresentada, pode até acontecer o compromisso com o partido, mas se dentro da lista não tiver um nome que, no meu entendimento, tenha competência técnica para conduzir o destino do município, infelizmente, como já houve essa conversa antes com os partidos, ele não está atendendo um requisito básico do meu acordo com ele. Então, se ele está quebrando e indicar um nome que não atende tecnicamente, eu posso quebrar com ele também o acordo político. Porque eu não venho para mentir. Essa campanha, vocês vão ver que campanha é diferente. A minha conversa com o Rogério, a minha conversa com a Aurélia, a minha conversa com o Ricardo, a minha conversa com outros candidatos, que eu não posso citar nome agora, que eu estou tentando trazer como possíveis candidatos também. Eu vou esperar um momento adequado para dizer os nomes que até não seja nenhum de nós, seja eles, certo? Nós não podemos vir para a campanha com mentira. Basta das mentiras que estão aí. Basta jogar poeira para debaixo do tapete, como está se jogando nessa gestão. Porque eu não estou aqui discutindo número, porque não é o momento. Mas eu estou levantando de cada secretaria. Estou aqui, todo dia eu recebo documentos de todas as secretarias. Se você pegar os números da educação, nós estamos aí com creches sem alimentação, porque não foi feita licitação. Certo? Nós centralizamos a merenda escolar, quando, na verdade, todos os municípios do Brasil descentralizaram a merenda para que o próprio diretor do colégio compre coisas na região que possa dar uma alimentação de qualidade aos alunos. Mas não, foi revertido aqui o processo e alguém tem que apurar por quê. Vamos fazer o seguinte, vamos a um bloco de comerciais. Bom, gente, agora são 8h42, nós continuamos com o nosso Jornal da Nova. Bom, estamos entrevistando aqui nos estúdios a dona Irã Guerra. Mas a dona Irã, gostaria de retomar aqui a entrevista com você. E quero dizer que a gente não está dando prioridade a ninguém aqui. A gente está levando, né, no momento em que o Ailton achar que é interessante, pode voltar a intervir, não tem problema nenhum, ok? Vamos no paralelo então. Mas você falava em relação à questão de contrapartida quando se referiu ao terreno que foi doado pela prefeitura, inclusive com a aprovação da Câmara, todo aquele processo legal, conforme a gente tem conhecimento, né? E a contrapartida seria de 1,5 milhão, não é isso que você falou? O que foi feito com esse 1,5 milhão, você sabe? Sei sim, óbvio, certo? Olha bem, se você olhar o custo daquele terreno para o shopping, foi um custo muito grande. Primeiro, quando o prefeito doou aquela área, que já tinha sido doada a muita gente, assumiu o compromisso que uma área que tinha na frente, que não seria edificada porque seria uma praça que jamais poderia construir um shopping por trás, que amanhã viesse construir prédios, voltado a L220, o shopping ficasse por trás. E mais na frente isso não aconteceu, nós tivemos, na época, que gastar uma fortuna para comprar esse terreno, que já impactou no custo do shopping. Foi colocada essa contrapartida de 1,5 milhão ou uma escola de tempo integral que chegasse ao custo até 1,5 milhão que estava em lei. E resultado, como na época não se conseguiu a área, o município, e não tinha nenhum projeto para a escola de tempo integral, dentro do prazo hábil, nós depositamos na conta do município o valor correspondente que estava na lei, e isso entregamos todos os documentos ao Ministério Público. Entregamos ao doutor Napoleão. Todas as leis que sucederam na Câmara, todos os compromissos que o shopping tinha para com o município, nós honramos, não foi 100 não, nós honramos 120%, 130%, porque até todo o anel viário
que não era de nossa responsabilidade do entorno do shopping, nós fizemos. No empreendimento que gerou durante sua obra mais de 2,5 milhões de ISS, só durante sua obra. Mais de 2,5 milhões de ISS nós geramos. É um empreendimento que gera hoje mais de 2 mil empregos, que trouxe as melhores âncoras do país, que resgatou Arapiraca de 30 anos. Não, mas eu quero saber, esse dinheiro da contrapartida foi investido conforme prometido? Bom, o que cabia a gente era depositar na conta do município. Certo. E o destino que deu ao município... Futuramente a gente vai perguntar à prefeita se realmente isso foi feito, né? Voltamos já. Mas, Oswaldo, você repete, por favor, a pergunta. Rapidamente, aqui, exato, né? porque surgiu a informação de que havia sido feito um acordo, uma permuta, para que a empresa, ou seja, que estava construindo o shopping, pudesse construir arquibancadas de alvenaria no estádio municipal e abaixo dessa arquibancada seriam construídas escolas, inclusive de tempo integral. Realmente existia esse acordo e por que não foi feito? Se existia, o caso é que se existia. Não, de forma nenhuma. O que consta em lei é o que eu sempre coloquei, que o shopping daria como contrapartida ou uma obra social ou o valor de 1,5 milhão ao município. Como o município na época não apresentou nenhum terreno que desse condições de construir a escola de tempo integral, como também chegou a nos chamar para discutir uma possível construção de arquibancada, onde na parte interna funcionasse a escola de tempo integral, mas quando apresentou o valor passava de 3 milhões de reais, então subia muito o valor que constava em lei. A contrapartida, o que é que nós fizemos? Nós depositamos na conta do município e já apresentamos todos os documentos que a lei nos solicitava aos órgãos responsáveis de controle. Enfim, cumprimos tudo o que cabia aos empreendedores do shopping. Ou seja, a contrapartida foi paga. Foi depositada na conta do município, se eu não me engano, no dia 29 de setembro. Bom, se o município não fez o que deveria fazer com o dinheiro, aí não é questão de vocês. Eu não tenho conhecimento do que foi feito ou não. Bom, tá certo. É uma próxima pergunta que a gente pode fazer na oportunidade que tiver entrevistar a prefeita Célia Rocha, né? O que foi feito com esse dinheiro? É uma pergunta que é interessante colocar que esse acordo foi feito na gestão do prefeito Luciano Barbosa. Porque tem muitos questionamentos. Por exemplo, eu faço aqui um questionamento. Nós ouvimos. Foi divulgado nos 4 cantos dessa cidade, em tudo que é imprensa, que Arapiraca ia receber o VLT. Foi anunciado que essas máquinas tinham sido compradas à empresa do Ceará, certo? E que seria a solução do transporte. Que já havia dinheiro para isso, aliás. Se eu não me engano, já tinha sido comprado. Se futucar, a gente vai ver com mais detalhes, que eu não posso falar, o que eu não tenho total conhecimento. Já tinham sido pagas tudo, que essas máquinas estavam prontas. Até hoje, esse metrô nunca funcionou, até hoje essas máquinas nunca chegaram. Enfim, tem um monte de questionamentos, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo. A escola 30 de outubro, do bairro Baixão, que é uma extensão da Jaime da Altavila, está com 30 dias sem aula. 30 dias sem aula. Certo? Com 200 crianças, 6 turmas sem aula, por conta de uma fossa cheia. Estourada, gente. Certo? São crianças de 4 a 6 anos. Certo? Que estão há 30 dias sem aula por conta de uma fossa. Então o descaso na administração, na saúde, o descaso na educação, o descaso na assistência social, o descaso em todas as secretarias, com raríssima exceção. Eu estou levantando tudo. Para você ter ideia, já foram a Brasília, atrás do deputado Maurício Quintela, tirar a minha legenda. A prefeita Célia Rocha bateu na porta do Maurício, querendo a legenda. E outras pessoas, certo? Já bateram na porta, porque sabem que se eu for o candidato escolhido, eu vou debater profundamente. Agora, vou debater com dados. Eu não venho para política mesquinha. Eu não quero saber a vida de A, de B e C. A vida privada cabe cada um fazer o que quer. O que eu quero discutir com a prefeita, quero discutir se for com o Luciano, quero discutir se for com o deputado Ricardo Nezinho, quero discutir seja ele quem for. É o que não fizeram, porque não fizeram, onde está o dinheiro, onde colocaram, certo? E as promessas de campanha que não executaram, a perspectiva de futuro, certo? E uma nova realidade, um novo modelo de gestão para Arapiraca, e eu estou preparado. Agora, eu não tenho dúvida, vão tentar de todo jeito, tirar a minha campanha, de todo jeito. Sabe por quê? Porque só tem uma chance desse grupo se perpetuar no poder e fazer a casinha de Maria Joana, que é ter um candidato
na oposição, que eu não digo nem posição, um candidato de construção de uma nova Arapiraca, que tenha medo de enfrentá-los. Um candidato que não possa olhar do olho, que não tenha conteúdo pessoal para discutir uma nova Arapiraca. Então eu estou preparado e vamos discutir, graças a Deus. Agora, até lá, vou ter 1000 pedras para tirar do caminho. Mas Deus é grande, está ao nosso lado e também o povo de Arapiraca. Ok. Conversamos então com a dona Irã Guerra, quem agradecemos aqui no programa. Está vindo aí o Saúde em Foco. Bom dia, André. Bom dia.